Bom, vamos em frente. Agora eu vou passar a palavra para o Marcos Elano Montenegro, né, um engenheiro que é até difícil falar sobre ele, né, porque, enfim, ele tem uma história que se confunde com a história do saneamento, né, desse país. Então, uma figura que inspira muitas reflexões, né, pela sua atuação constante, enfim, no momento em que precisávamos refletir e avançar no nosso marco legal, na nossa política nacional de saneamento básico, o Montenegro já estava aí ativamente, né, nessa discussão, nesse debate, e assim ele segue e continua. Atualmente está à frente da ABS do Distrito Federal. Não é isso, Montenegro? Obrigado, Sonali, pelas palavras carinhosas. É um prazer estar aqui, agradeço a possibilidade da participação. Infelizmente eu não pude estar na parte da manhã. Realmente hoje é um dia muito especial. O tema que foi me dado foi um tema assim, absolutamente tranquilo, que é as perspectivas do saneamento do Brasil. Uma coisa assim, nem com bola de cristal, né? Mas vamos ver se a gente estabelece aqui uma relação dialógica com essa plateia, não é assim, professor? Então, uma pequena introdução que é, na verdade, uma lembrança, não é? Que nós estamos trabalhando um tema que é, no Brasil e no mundo, direito humano fundamental, desde que a ONU estabeleceu isso em 2010 e reafirmou em 2013. Né? Ser um direito humano fundamental significa que nós, como profissionais, nós, como gestores, nós, como seres políticos, né, devemos buscar um olhar que contemple os mais vulneráveis. A história não é simplesmente buscar a universalização, é buscar a universalização priorizando os mais vulneráveis. E boa parte de nós foi acostumada a pensar que nós não devemos buscar os mais vulneráveis primeiro, mas sim os mais fáceis de atender primeiro. Até do ponto de vista de uma lógica de viabilidade econômica. Então, digamos, esse conceito, essa opção de tratar pelas razões que nós todos conhecemos, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da qualidade de vida, do ponto de vista do meio ambiente, água e saneamento como direito humano, né, nos coloca na perspectiva de realmente buscar enfoques que ampliem, de fato, para todos, e em especial para os mais vulneráveis, o atendimento. Né. Os princípios que estão envolvidos aí são a não discriminação e a igualdade, o acesso à informação e à transparência, e aqui destaque para a apresentação que me antecedeu, a participação, a prestação de contas e a sustentabilidade. Está disponível nesse manual prático para a realização dos direitos humanos. São conteúdos, a efetiva disponibilidade de água e saneamento, não é saneamento aí entendido como, basicamente como esgotamento sanitário, a acessibilidade física à água e ao esgotamento sanitário, a qualidade e a segurança do serviço prestado e da própria água, a acessibilidade econômica, a aceitabilidade, a dignidade e a privacidade. Cada um desses conteúdos tem um significado, merece um aprofundamento, que nós não vamos fazer aqui por razões óbvias de tempo. Né? Bom, vamos falando que o dia é especial. Né? Folha de São Paulo de hoje. Matéria que não está no caderno de meio ambiente, não está no caderno de cultura, está no caderno de mercado. É crucial votar MP do saneamento nesta quarta-feira, dizem empresas privadas. O texto que favorece a privatização perde a validade, na verdade é em 19 de novembro,
e ainda precisa ser votada no Congresso. Bom, a notícia boa da hora do almoço é que não conseguiu ser votado hoje. A avaliação política que houve é que, se fosse votado hoje, a MP seria derrotada, e então foi a votação inicial na Câmara dos Deputados, tem que passar na Câmara dos Deputados e no Senado. Não é? Foi transferida para segunda-feira, a da Câmara, e vai ser um malabarismo grande, muito difícil de ocorrer, conseguir votar nas duas casas numa semana que tem feriado na quinta-feira, e que normalmente o povo não vai na segunda, então o que está agendado para a segunda dificilmente vai ser votado na segunda, conseguir fazer isso, né? Sendo que no dia 19, que é a outra segunda-feira, a MP perde a eficácia. O último dia para ela ser aprovada é segunda-feira, dia 19. Né? Esse assunto já foi, o Buco estava falando que já foi conversado hoje, mas vamos reforçar. Não é? É interessante notar que a medida provisória conseguiu juntar uma unanimidade contrária fantástica. Né? Juntou a ABS, a Associação dos Serviços Municipais da SEMAI, a Associação dos Serviços das Companhias Estaduais, a ESB, a Associação Brasileira das Agências Reguladoras, a Federação Nacional dos Urbanitários e entidades ambientalistas como a Frente Nacional de Prefeitos e a Associação Brasileira de Municípios. Não é? O Estado de São Paulo de hoje trouxe uma nota paga de 20 e poucos governadores, aliás, o daqui atual assinou e o eleito também assinou. Não é? Então, de fato, juntou prefeitos, governadores, essas entidades todas aí, e do outro lado, a Associação Brasileira das Concessionárias Privadas e o Sindicato das Concessionárias Privadas. Não é? Estão tramitando, ainda em fase inicial, no Supremo Tribunal Federal, foram propostas ações diretas de inconstitucionalidade, tanto pelo PT quanto pelo PSB. O essencial da medida provisória é abrir mais espaço para as concessionárias privadas. As concessionárias privadas hoje têm espaço através da licitação de contratos de concessão ou de parceria público-privada, não é? Mas elas consideram que, em particular, as companhias estaduais de saneamento são obstáculos para essa modalidade de prestação de serviço crescer no país. De fato, o que acontece é o seguinte: a prestação do serviço pode ser feita de três maneiras. Uma primeira maneira, o poder público titular do serviço, no caso o município, organiza um serviço municipal. Pode ser uma empresa, como, por exemplo, a Companhia de Saneamento de Campinas, Sanasa, pode ser um SAAI municipal. A segunda alternativa que existe é o município delegar, através de lei, sem licitação, através de um convênio de cooperação, o serviço à Companhia Estadual de Saneamento, ou pode ser, inclusive, não é usual, eu não conheço, na verdade, nenhum caso, pode delegar a um outro serviço municipal. Isso dentro de uma previsão que está na Constituição de cooperação interfederativa. Na cooperação interfederativa, nós temos um ambiente de cooperação e não de competição. Portanto, não tem licitação, tem um acordo. Tem um contrato chamado contrato de programa, que a maioria de vocês seguramente já ouviu falar, certo? Eu eventualmente conheço muito bem, que é como se fosse um contrato de concessão, um contrato de delegação, mas não é um contrato que decorre de um processo competitivo, de uma licitação. E a terceira modalidade é o município decide que vai fazer uma concessão e faz uma licitação. Bom, esses contratos todos têm prazos. O prazo terminado de um contrato de programa coloca para o município as três alternativas novamente. Ou ele organiza o serviço municipal, ou ele continua com a companhia estadual, ou ele faz uma licitação. O que a medida provisória está dizendo? Que daqui para frente,
quando acaba um contrato de programa, o município tem que necessariamente perguntar ao mercado se existe alguma empresa interessada em prestar o serviço. E se houver, não pode fazer um contrato de programa novamente com a companhia estadual. Quer dizer, tem uma ofensa aí à autonomia municipal, certo? E tem uma hipótese de que a licitação através para um contrato de concessão é uma modalidade de prestação de serviço superior à cooperação interfederativa. Isso, evidentemente, tem um potencial de desmonte das companhias estaduais brutal. Porque o que vai acontecer, seguramente, é o seguinte: os municípios que têm mais dificuldade para a prestação de serviço, que têm menos capacidade econômica, onde está a população mais vulnerável, não vão ser objeto de interesse. E os outros vão ser arrancados das companhias estaduais a médio prazo. É esse o quadro. O segundo aspecto importante que muda é que a lei diz, a lei em vigor diz, que um contrato de programa, quando o prestador de serviço público, no caso uma companhia estadual, deixa de ser público, ele perde a validade. Então, se eu sou um município, por hipótese tem um contrato de programa, no meio da cooperação federativa, com a Companhia de Saneamento do Paraná, se a Companhia de Saneamento do Paraná tiver o seu controle acionário alienado, deixar de ser uma sociedade de economia mista, o que acontece? Esse contrato perde a validade, porque não é um contrato válido para uma situação onde o prestador não é público. Está claro? Bom, a medida provisória diz que esses contratos serão convertidos automaticamente em contratos de concessão. Essa medida aí, essa alteração da lei, tem um endereço inicial certo, que é viabilizar a venda da Companhia de Saneamento do Rio de Janeiro. Esse aí é conhecido como dispositivo SEDAI da medida provisória. Tem um conjunto de outras maldades que, pelo tempo aqui, a gente não vai ter condições de examinar agora. Mas, provavelmente, esses dois são os essenciais. Certo? E, bom, eu tentei explicar um pouquinho melhor essas questões. Então. Bom, sobre a questão do déficit, o déficit já foi apresentado de uma certa maneira hoje de manhã aqui, e eu vou passar rapidamente, porque não temos muito tempo. E como nos apoiamos no Plan SAB, e a Sonali foi uma das coordenadoras da equipe do Plan SAB, então ela conhece bem, qualquer dúvida pode ser tirada com ela. Eu queria só fazer um comentário em relação a isso aqui. Eu estive visitando a cidade de Santo André recentemente, eu trabalhei lá, fui superintendente do Serviço Municipal de Água e Saneamento de Santo André, já faz algum tempo, de 89 a 92. E essa foto aqui, eu tirei recentemente, é desse córrego que está do lado de lá. É um córrego urbano, numa área atendida por esgoto. Tem praticamente todas as ruas têm rede de esgoto. Quem não, olha lá, quem tá jogando esgoto lá são as construções ilegais que estão invadindo, inclusive, a área de preservação, né? Você vê que a discussão de qual é o esgoto que chega na ET pode ser complementada com qual é o esgoto que não chega na ET, apesar de ter uma rede de esgoto. E essa discussão lá na... até aproveito para fazer uma lembrança aqui. Eu não estou aqui falando pela ADASA. Para ficar com mais liberdade para falar, eu prefiro, apesar de ter sido apresentado como membro da agência reguladora, eu sou de fato funcionário concursado da agência reguladora, eu falo aqui como Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental do Distrito Federal, na qual eu sou diretor-secretário atualmente. Tá?
Então aí eu posso ser um pouco mais franco com vocês. Então esse tema nós estamos discutindo lá em Brasília atualmente. De quem é o esgoto que está dentro da galeria de água pluvial? É do prestador de serviço de água pluvial ou é do prestador de serviço de esgotamento sanitário? Quem tem a responsabilidade para detectar do mau cheiro ou visualmente visto esgotos saindo na ponta de uma galeria de água pluvial, que procurar a ligação de esgoto que está dando essa situação ou outro fato qualquer da operação da rede de esgoto que está dando esse problema? É um tema que talvez vocês possam nos ajudar a equacionar. Aliás, a semana que vem o João Bosco Serra, lá de Minas Gerais, vai estar com a gente lá discutindo esse assunto. Bom, chegou a parte dialógica da apresentação. Um dos problemas que atualmente os apresentadores têm aqui é competir com o celular de quem está assistindo. E eu queria sugerir a vocês que todo mundo pegue o celular. Tudo certo aí em cima? Beleza? Muito bem. Pessoal, por favor, entrem aqui, ó, nesse endereço aqui, ó. kahoot.it. Vamos lá, pessoal, ajuda aí, interativamente. Ó. Vocês vão ser solicitados a colocar um PIN quando entrarem. O PIN é esse que está aí, ó. Alguém já chegou no PIN? Interativo. Coloca aí 2 letras do seu nome, qualquer, como quando você colocar o PIN, depois você tem que colocar um nickname ou coisa assim. Você pode... Opa, a turma está entrando. Já temos 6. Vamos lá, pessoal, que a MP está correndo aí, a gente tem que se mobilizar. Oba! Tem mais do que 43 nessa sala. 53. Mais 30 segundos, porque estão me cobrando o tempo ali. Mais 30 segundos só. Bom, enquanto vocês estão entrando, nós vamos fazer aqui 2 perguntas. Atenção, cada pergunta tem 30 segundos para responder. E vocês têm 4 alternativas de resposta. É múltipla escolha, tranquilo, não é dissertativo não. Alright? Podemos começar? Alguém quer tempo ainda? Tem gente saindo agora, pô? Bom, vamos lá. Start. Primeira pergunta. Para superar o déficit de esgotamento, principal dificuldade a superar para equacionar o déficit de esgotamento sanitário. Votem. 30 segundos. Faltam 6 segundos. Vamos olhar o resultado da pesquisa. Olha que fantástico, é dialógico mesmo. 31, escassez de recursos para obras. Então só pensa nisso. 3, falta de tecnologia. Olha, Guto, seminário desse, pô, 3 só, acho que o problema é tecnologia. 29, precariedade do habitat urbano. E 16, baixa renda de parte significativa da população. Vou colocar mais 4 opções para a mesma pergunta, tá legal?
Para a gente... O que vocês acham? Alguém quer comentar aí ou deixa para comentar no debate, né? Anota aí e deixa para comentar no debate. Próximo, next ali, ó. Outra vez, hein? Final question. Oito segundos. Falta de planejamento. Essa é uma coisa interessante de comentar. A MP derruba a exigência de plano de saneamento básico municipal, viu? 41, falta de planejamento. 14, legislação e regulação ineficazes. 27, gestão ineficiente da prestação. E 4, população rural dispersa. Tá? Então, fica anotado aí, vocês podem, depois na hora do debate, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Combinado? Companheiro, voltemos para a apresentação. Obrigado aí, sucesso, fantástico aí. Palmas para a equipe técnica que me ajudou ali. Bom, eu queria, essa parte final, chamar atenção para isso. O déficit está sendo usado como argumento para a privatização. Isso é de hoje também, caderno de mercado da Folha de São Paulo, saneamento básico precário faz o Brasil perder 56 bilhões por ano. Pode ser que esse número seja verdadeiro, eu não tenho condições de saber, certo? Acho que talvez seja exagerado. Ganhos econômicos vão de empregos gerados a menos ausência de empresas e escolas. Certo? É uma informação tirada do Instituto Trata Brasil, que pega os dados geral do SNIS mas está sendo usado assim, tem um déficit e a solução para o déficit é a privatização. Pode passar. Oh, pode passar, sou eu, né? Passa. Quando a gente lê com cuidado aí o noticiário e as coisas que se escrevem a respeito disso nos cadernos de mercado dos jornais, né, nós vemos que, na verdade, o combate ao déficit do saneamento é uma das últimas razões. Em geral, a primeira é diminuir a dívida pública, é vender ativo para diminuir a dívida pública. Ou arrecadar recursos para o erário endividado. Financiar investimento público em outros setores. O tesouro municipal ou estadual está problema, ou então mesmo. E aí vai precisar vende, faz concessão, enfim, e arrecada dinheiro. Contornar restrições ao endividamento público. Às vezes a chantagem do governo, da União, para poder dar aval para o endividamento do Estado ou do município. Arrecadar recursos para investir nos próprios serviços. Pode ser, é raro. Vender uma parte das ações de uma companhia para arrecadar recursos para aplicar na própria companhia. Infelizmente é raro. Abrir espaço para novos negócios, dinamizar a economia. Vamos abrir espaço. Esse é o principal argumento da turma lá. Né? Bom, às vezes também é financiar campanhas, enriquecimento privado e tal, também faz parte do menu. Certo? Isso não aparece no jornal normalmente. Ou pelo menos só na parte policial, não na parte de mercado. Os modelos convencionais de privatização, certo, vão das mais suaves, como a terceirização, depois vem a concessão, a PPP com as duas modalidades, administrativa ou patrocinada, vai dar para a gente conversar sobre qual é a diferença, a subconcessão, e a abertura do capital de empresa de economia mista, que, em geral,
é considerada uma modalidade suave de privatização que contribui para aumentar a eficiência. Certo? Eu queria terminar mostrando para vocês alguns comentários de um trabalho publicado esse ano, num caderno Saneamento como Política Pública, um olhar a partir dos desafios do SUS, organizado pelo professor Léo Heller e publicado pela Fiocruz. Dois professores de economia, o Fernando Sartre e a Fernanda Ultremare, estudaram padrão de investimento e a estratégia financeira das grandes empresas regionais do setor de água e esgoto no Brasil. São empresas que tiveram abertura de capital. E o que aconteceu com o padrão de investimento? Então, vamos lá. São, acho que, umas 10 conclusões. Bom, é um grupo selecionado de empresas regionais, Sabesp, Copasa, Sanepar e Casan, e que mostra que os insuficientes investimentos não podem ser atribuídos à rentabilidade da atividade. No período considerado, a rentabilidade dessas empresas foi muito superior ao da amostra das grandes empresas de capital aberto dos demais setores não financeiros da economia, em que pese os impactos da crise hídrica de 2013 e 2014. Três slides, tá? Nas empresas selecionadas, a maior rentabilidade relativa foi acompanhada de uma elevada participação dos recursos próprios no financiamento do investimento. Duas observações. Então, essas empresas de saneamento, na média, são um bom negócio, comparando com outros setores da economia. Segundo, as tarifas estão altas o suficiente para não precisar pedir dinheiro emprestado para pagar a prazo, mas sim usar as tarifas como investimento, com recurso próprio ao financiamento. Tá? Essa é a conclusão deles. As empresas selecionadas apresentaram uma capacidade de agregação de valor em relação ao valor da produção muito superior ao da média de grandes empresas dos demais setores não financeiros. A comparação internacional também apontou que a capacidade de agregação de valor no Brasil é superior à da média de 43 países desenvolvidos e em desenvolvimento no setor de água e esgoto. Isso capacidade de agregação de valor é quase sinônimo de lucro. Tá? Tem uma pequena tecnicalidade aí, mas é quase. A distribuição do valor agregado no setor de água e esgoto tem sido proporcionalmente maior para salários e para a remuneração do capital próprio dos acionistas que a média das empresas dos demais setores da economia. Então, o que se acrescenta de valor tem dois destinos: remuneração dos acionistas, prioritariamente, e salários. Tá? Mais do que na média dos demais setores da economia. Em contrapartida, as empresas selecionadas do setor de água e esgoto pagam menos impostos e taxas e remuneram menos o capital de terceiros, refletindo um menor grau de endividamento. O que significa remunerar menos o capital de terceiro? Consegue dinheiro emprestado mais barato. Consegue dinheiro do Fundo de Garantia, do BNDES mais barato, certo? Se endivida menos e distribui mais lucro. Em resumo, é isso. Certo do que está dito aí. A análise dos indicadores apontou também uma estratégia das empresas de distribuição de dividendos para seus acionistas acima do percentual mínimo legal de 25% a que estão sujeitas as empresas de capital aberto. Essas empresas não estão reaplicando tudo que podiam aplicar. Estão remunerando os acionistas mais do que o mínimo que a lei exige. Essa política de distribuição de dividendos foi bem recebida pelo mercado financeiro, que valorizou o preço das ações dessas empresas muito acima do índice Bovespa. Pode passar? Acho que essa é a última. Sou eu que passo. Não... Assim, os acionistas foram beneficiados tanto pelos maiores dividendos quanto pelo maior valor das ações. Importante destacar que o maior acionista dessas empresas são os próprios governos estaduais. No caso da Sabesp, 50,3%, da Sanepar, 89,4%, a abertura de capital da Sanepar foi pequena, e a Copasa, 51,5%.
As análises anteriores permitem concluir que as empresas selecionadas optaram por uma estratégia conservadora de manter reduzido seu nível de endividamento e de financiar os investimentos preponderantemente com recursos próprios, ou seja, com tarifas. Isso foi possível pela elevada rentabilidade das empresas do setor, quando comparadas à rentabilidade das grandes empresas de outros setores da economia. E é aí que o capital privado quer entrar, evidentemente. Bom, o principal daquelas conclusões está dito, depois pode ser examinado melhor, e sugiro que o trabalho seja estudado direitinho. Então, gente, perspectivas para o saneamento brasileiro. Nós estamos face a essa, no meu entendimento, face a essa colocação aí, essa contradição. Certo? Serviço público essencial sustentável versus negócio. E quando eu entendo o sustentável, eu entendo como nós não devemos tolerar ineficiências, nós não devemos tolerar falta de transparência, certo? Enfim, nós precisamos buscar um saneamento que nós que trabalhamos no setor tenhamos o orgulho de participar dele. Era isso aí. Muito obrigado.